A maioria das pessoas acredita que ver fantasmas está ligado a algo espiritual, sobrenatural ou religioso. Mas, e se a explicação não tivesse nada a ver com espíritos, e sim com um som? Não o som que você ouve, mas um som que você não consegue ouvir. Um som que vibra no ar, atravessa paredes, mexe com o seu corpo, afeta o seu cérebro e faz o seu cérebro ver o que não existe. Essa é a base da chamada teoria da frequência 19 Hz, também conhecida como o som fantasma, ou o ruído invisível que faz os humanos enxergarem o impossível. A história dessa teoria começa em 1998, num laboratório de pesquisa na Inglaterra, quando o engenheiro Vic Tandy estava trabalhando sozinho em um galpão onde testavam equipamentos de ventilação industrial. Tudo parecia normal, até que, em certo momento, ele começou a sentir algo estranho. Uma sensação de desconforto generalizado. Seus olhos lacrimejavam sem motivo. Ele sentia calafrios e a impressão constante de que não estava sozinho. Em um determinado dia, olhando para o canto da sala, ele teve a nítida impressão de ver uma sombra humana, parada, silenciosa, observando. Quando ele se virou para encarar, a figura desapareceu. Como se nunca tivesse estado ali. Agora pense, qualquer outra pessoa teria concluído que era fantasma. Mas Tandy era engenheiro. Ele não acreditava em assombrações, mas também sabia que a sua mente não estava inventando aquilo sem motivo. Então ele decidiu investigar cientificamente. Primeiro, ele mediu a qualidade do ar, a iluminação, os níveis de gás, temperatura, nada anormal. Depois, começou a testar o ambiente em busca de vibrações e ressonâncias. Foi então que ele encontrou a pista principal. Um ventilador industrial velho, instalado no laboratório, estava emitindo uma vibração extremamente baixa, imperceptível ao ouvido humano. Uma frequência de som tão grave que o cérebro não reconhece como som, mas o corpo sente. Essa frequência era 19 Hz. Para você entender, o ouvido humano capta sons entre aproximadamente 20 Hz e 20.000 Hz. Ou seja, 19 Hz é quase inaudível. Parece silêncio, mas não é silêncio. É um som escondido, atuando abaixo do limite da audição. Um som invisível. Um som que faz o corpo vibrar, especialmente o globo ocular. E essa é a parte mais assustadora. Quando emitido em intensidade suficiente, o som de 19 Hz faz o olho humano tremer levemente, o suficiente para criar ilusões visuais. Não é que você imagina que viu algo. O seu olho literalmente envia imagens distorcidas para o cérebro. Manchas, vultos, sombras em movimento, como se houvesse algo ali. O fantasma não está no ambiente. Ele está na distorção do seu olho. Vic Tandy percebeu que a tal sombra que ele viu no laboratório não era sobrenatural. Era um efeito colateral físico de uma frequência que seu corpo não escutava, mas sentia. Ele desligou o ventilador e todos os fenômenos desapareceram imediatamente. Nada de vultos, nada de frio na espinha. Nada de sensação de presença. O lugar continuava o mesmo, mas o som invisível havia parado. Depois dessa descoberta, Tandy publicou um artigo científico intitulado O Fantasma no Laboratório, onde propôs a ideia de que muitos relatos de assombrações, aparições e sentimentos paranormais poderiam estar ligados a ondas sonoras de baixa frequência, geradas por aparelhos, motores, vento, maquinário industrial, até grandes estruturas como pontes e túneis. Desde então, vários experimentos foram feitos, e o resultado se repetiu. 19 Hz é a frequência da estranheza. Ela gera desconforto, ansiedade, sensação de presença e, em algumas pessoas, visões periféricas do que parecem ser sombras humanas. Campos de batalha antigos, castelos assombrados, faróis abandonados, fábricas desertas, armazéns, cavernas e até estações de metrô. Todos esses lugares têm algo em comum, além de relatos de fantasmas, estruturas que vibram com baixa frequência por causa do vento, da água ou de máquinas. Outro dado assustador.
Essa mesma faixa de frequência está presente em alguns terremotos, avalanches, tempestades e grandes ondas no oceano. O corpo humano parece ter sido biologicamente programado para sentir medo quando exposto a 19 Hz, como se fosse um alerta natural de que algo perigoso está acontecendo no ambiente. Em outras palavras, o fantasma pode ser só o seu cérebro tentando avisar que você está num lugar instável, mesmo que você não perceba o perigo com os sentidos normais. Mas tem mais. Alguns pesquisadores sugerem que a experiência de 19 Hz não se limita à visão distorcida. Ela pode provocar enjoo, dor de cabeça, irritação nervosa, sensação de perseguição, sudorese fria e até pânico sem causa aparente. O corpo reage como se estivesse na presença de uma ameaça invisível. Não é espírito, é biologia. Agora, pense nas histórias de casas assombradas, sempre com sensação de frio, pressão no peito, desconforto, sombras rápidas. Agora imagine que naquela casa, atrás de uma parede, existe um encanamento velho vibrando justo em 19 Hz. Ou um tanque de água, um gerador, um motor, ou até algo natural, vento batendo em uma estrutura metálica. O som está lá. Você não ouve, mas seu corpo sente, e o seu cérebro cria explicações. A teoria da frequência 19 Hz abre uma porta completamente nova. E se grande parte das experiências paranormais relatadas ao longo da história não fossem espirituais, mas acústicas? Em 2003, um experimento público feito em Londres reuniu 700 pessoas em um concerto musical, onde, secretamente, a frequência 19 Hz foi tocada em determinados momentos. Resultado: quase um quarto das pessoas relatou sensações estranhas instantâneas, arrepios, ansiedade, desconforto e a impressão de que algo estava ali, embora nada visível estivesse acontecendo. Esse experimento confirmou o que Tandy já suspeitava. Não é preciso acreditar em fantasmas para vê-los. É preciso estar exposto ao som certo. E aí começam as perguntas mais perturbadoras. Se existe um som que engana os nossos olhos, quantas vezes na vida nós vimos algo que não era real? Quantos vultos, presenças, sensações estranhas foram apenas uma frequência invisível vibrando no ambiente? Quantas lendas urbanas nasceram não de assombrações, mas de engenharia acústica involuntária? E há um detalhe final que torna tudo ainda mais sinistro. 19 Hz não é raro. Motores de geladeiras, turbinas de avião, grandes ventiladores, torres de energia e até alguns instrumentos musicais podem produzir essa faixa de som. Você pode ter escutado, ou sentido, essa frequência hoje, sem perceber. Talvez, em algum momento, você entrou em um cômodo e sentiu desconforto, como se alguém estivesse atrás de você, mas não havia ninguém. Talvez isso não fosse pressentimento, mas ressonância. Talvez o fantasma nunca tenha estado lá. Ele estava apenas dentro do seu olho, tremendo com a vibração de 19 ciclos por segundo. A teoria da frequência 19 Hz não prova que fantasmas não existem, mas prova que o cérebro pode criá-los. E se um fantasma pode ser gerado por uma onda sonora, quantos outros fenômenos ainda são apenas ilusões físicas que não entendemos? No fim, a pergunta não é o que vimos. A pergunta é: o que realmente estava vibrando no ambiente na hora em que vimos?